Se eu chegasse aqui para você agora, nesse exato momento, e falasse que grandes gênios que já passaram pelo mundo, Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein, estavam errados, você provavelmente me chamaria de louco. Eu me chamaria de louco. Não fui eu que dei essas afirmações, e sim, se eu tô falando aqui é porque eu já vi lá no Twitter, na época que eu usava esta desgraça. Dava raiva às vezes de ver algumas coisas no Twitter. Mas bom, qual era a tese que esse maluco defendia no Twitter na época? Algumas ideias desses gênios mais à frente foram meio que quebradas com outro argumento que fazia mais sentido. E é isso, por isso eles estavam errados e não são isso tudo que a gente fala, a gente superestima esses gênios. Por exemplo, o Isaac Newton deu na teoria da maçã. Se tiver algum professor de física, me ajude aí nos comentários. Deu na teoria da maçã, de algumas coisas do universo, de coisa gravitacional e tal. Aí veio Albert Einstein anos depois e refutou algumas teorias de Isaac Newton. Não estava completamente errado, mas algumas teorias de Isaac Newton estavam erradas. E Albert Einstein provou isso na prática nas suas teorias. Mas bom, outro exemplo bastante importuno que eu gosto de usar é o átomo. Basicamente, em 1808 foi proposta a primeira forma do átomo por Dalton, que afirmava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, uma esfera gigante não, mas indivisível, que nem uma bola de bilhar. Anos depois, em 1887, foi proposto por Thomson que o átomo era como um pudim de passas. E no século XX, em 1911, Rutherford afirmou que o átomo é composto por duas regiões, o núcleo e a neutrosfera. Esse é o mais resumido possível sobre o modelo atômico que vocês veem na escola a partir do nono ano, que foi onde eu comecei a ver. Então isso quer dizer que o que Rutherford propôs em 1911 vai contra o que foi proposto por Thomson, Dalton, e esses gênios estavam errados? Isaac Newton estava errado segundo Albert Einstein? Simplesmente não. Sim, pode haver erros nas teorias deles, mas escutem bem. Para a época, os pensamentos para a época serviam. Como assim serviam? Era o certo para a época, de acordo com a tecnologia que tinha na época. Imagina você, no século XIX, tentando encontrar alguma coisa do átomo sem os cômodos que tem hoje em dia. É praticamente impossível. Foi um milagre o que Dalton e Thomson fizeram. E ainda assim, deram uma teoria que não estava completamente errada, mas sim foi se aprimorando ao longo do tempo. O Rutherford não é o último cientista a propor o átomo. Se eu não me engano, em 1925, outro já propôs o átomo, ou outra coisa do átomo para completar o de Rutherford. Muita gente bate na tecla do Adam Smith porque tem teorias que não cabem hoje, mas vocês têm que entender que o Adam Smith é da escola clássica. Ele criou teorias para a época que ele viveu e outras que transcenderam com o tempo lá no livro Riqueza das Nações. O nosso vídeo que eu fiz de História Econômica, nosso último vídeo da primeira temporada, que inspirou esse vídeo daqui, que eu falei sobre o Thomas Malthus, que era um extremista totalmente radical que queria controlar as pessoas, controlar os filhos que as pessoas tinham. Basicamente, ele só estava certo para a época. Ele tinha esse pensamento, mas não levava em conta a revolução industrial, que a gente ia ter máquinas para a produção de comida, que não ia faltar recursos. Mas para a época, era praticamente... se vocês falassem que ia ter máquinas para a produção de comida, iam te chamar de louco. Mesma coisa hoje em dia, quando a gente fala que algumas máquinas vão substituir os seres humanos. Tipo, pra época tava certo, mas ao longo do tempo essa teoria vai se aprimorando ou até mesmo vendo que está errada. Mesma coisa com Lamarck e Darwin. No caso aí foi cheiração de Nescau à toa, tá ligado? Lamarck tava completamente errado, pô. Perdeu um braço, meu filho vai nascer com o toco. What the fuck, menor? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje.
Beijo bem grande a todos. Espero ter ajudado você a entender isso. E tá aqui a playlist de História Econômica que acabou a primeira temporada. Se você quiser ir na maratona, tá super incrível a série. E é isso, galera. Beijão. É nóis. Fui.